SBT Comunidade, a gente fala direto do bairro Goiabeiras, aqui especialmente da Procuradoria-Geral do Estado. Ao meu lado, o procurador Rogério Galo. Ontem, segunda-feira, o Tribunal de Contas do Estado aprovou, por unanimidade, as contas de governo 2016 do governador Pedro Táxi. Esse é o primeiro assunto aqui. Doutor Rogério Galo, houve algumas recomendações, alguns pedidos de última hora, mas no final saiu de acordo com o governo esperava, não é? Quer dizer, as informações foram concedidas e não houve problema na aprovação. Sim, todos os esclarecimentos foram prestados ao Tribunal de Contas, das contas de 2016. Foi emitido um parecer prévio, é importante deixar claro isso. O parecer prévio recomenda a aprovação das contas pela Assembleia Legislativa, pelo plenário da Assembleia, pelos deputados, portanto. Houve algumas recomendações, sobretudo relacionadas a gastos com pessoal. O tribunal demonstrou uma preocupação grande. Houve um aumento de 80% de gastos com pessoal de 2011 para 2016. O tribunal determina, então, que se faça um controle de gastos com pessoal, de novos ingressos, de novos servidores, mas disse que o governo tem cumprido com os gastos com saúde, com educação, os percentuais mínimos exigidos pela Constituição. Reconhece também o esforço que foi adotado pelo governador Pedro Táxi no controle dos incentivos fiscais. É importante deixar claro também que houve um grande esforço nesses 2 anos e, sobretudo, em 2016, muitos desenquadramentos de incentivos fiscais concedidos irregularmente. Então, também foi feita toda essa avaliação e determinado algumas recomendações, mas no interesse de fazer uma boa gestão e uma adequada gestão, e reconhecendo que o governo tem, de fato, conseguido aí, atingir os seus objetivos. Bom, a recomendação constitucional é que se gaste 12% com saúde. O governo gastou em 2016 quanto? O governo gastou 2,66% a mais, gastou 14,66%. É um dos maiores índices de gasto com saúde do país. Inclusive, foi dito que, se a saúde ela está crônica no país, em Mato Grosso ela está um pouco melhor que na boa parte dos estados brasileiros. Ou menos pior. Ou também. menos pior, né? Para ver como que, de fato, o quadro da saúde no país, comparativamente, ele é muito ruim, e nós temos que, também, de fato, desenvolver aqui todos os nossos esforços para que esse dinheiro que é gasto na saúde, de fato, ele tenha uma boa qualidade na saúde pública para o cidadão. A Constituição também determina que que o governo gaste 25% com educação. O governo de Mato Grosso, com Pedro Táxi, gastou quanto em 2016? Foi gasto acima também, 25,8%, com uma ênfase grande também no programa que foi recém-instituído, aí, do programa Pró-Escolas, um grande programa de infraestrutura escolar para fazer reformas de escolas, fazer novas escolas também em locais que ainda não têm uma boa infraestrutura, né, sobretudo nas maiores cidades ou naquelas cidades pequenas que ainda não têm uma boa escola, às vezes até escolas ainda alugadas. Então, foi reconhecido também que o governo aplicou os 25% exigidos pela Constituição e determinou também que se implementasse, de fato, aí, esse programa pró-escolas na prática, efetivamente. Um fantasma andou rondando aí o governo do Estado no ano de 2016, que foi quanto aos gastos com pessoal, aquele limite prudencial, que se chama, né, 49%, quando se estoura isso, acaba atropelando, infringindo a lei de responsabilidade fiscal. Eu sei que houve observação do Tribunal de Contas quanto a esse fator. Mesmo assim, as contas foram aprovadas. Que tipo de observação foi feita pelo Tribunal de Contas e o que o governo está fazendo ou vai fazer a partir de agora para evitar esse inchaço na folha de pagamento, para que não haja esse tipo de problema aí em estourar a lei de responsabilidade fiscal? Sim, o Tribunal de Contas ele adota uma interpretação de que o imposto de renda ele não faz parte desse cálculo do gasto com o pessoal, diferentemente do que a Secretaria do Tesouro Nacional entende. Então, mais o que vale é quem julga as contas do governo e do Estado, é o Tribunal de Contas, é o competente do ponto de vista constitucional. Então, segue-se o que o Tribunal de Contas entendeu e está cumprindo, portanto, o limite de gastos, no caso do Executivo, de 49% determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, de fato, o que demonstrou foi uma preocupação, o Tribunal de Contas, uma preocupação com a expansão dos gastos com o pessoal. É importante que o nosso telespectador saiba que de 2011 para 2016, portanto, em 5 anos, a folha de pagamento do Estado de Mato Grosso cresceu em 80%. E a arrecadação ela não acompanhou esse ritmo, ela cresceu em torno de 40%, metade disso. Eu vou encerrar aqui, Agnello, com 2 perguntas ao procurador Galo. A primeira, o governo do Estado está tentando negociar junto à bancada federal de Mato Grosso em Brasília que aquelas emendas parlamentares que totalizam mais de 80 milhões de reais, que a princípio estão destinadas à compra de equipamentos para o novo pronto-socorro de Cuiabá,
que esse dinheiro seja remanejado nesse momento para que o governo possa, inclusive, pagar os hospitais regionais que estão estão por receber do Estado do Mato Grosso. A legalidade, a pergunta é, há legalidade nisso? Porque se ele está carimbado, entre aspas, para compra de equipamento, existe como a possibilidade de como remanejar isso para outra finalidade? Sim, há a possibilidade de fazer um remanejamento orçamentário lá do ponto de vista do orçamento do Ministério da Saúde, tirar o carimbo do pronto-socorro de Cuiabá e encaminhar também dentro de ações da saúde, que no caso seria de média e alta complexidade, no caso dos hospitais regionais. Esse é um esforço que está sendo feito, acho que a sociedade reconhece que nós vivemos num momento de extrema crise. Os primeiros 4 meses representaram uma queda de 10% da arrecadação do ICMS, quer dizer, o Estado vive uma crise hoje bastante importante, bastante relevante de receitas, de ingresso de novas receitas, portanto tem que encontrar fontes alternativas de financiamento. Está-se em discussão a questão do FETAB, e uma oportunidade seria, como ainda os equipamentos serão adquiridos para o futuro, para o socorro, no ano que vem, e o momento que a gente está vivendo agora, a penúria é nesse momento, essa discussão dos 80 milhões aí das emendas parlamentares federais. Então, não haveria problema de legalidade. É um ajuste, né? É um ajuste orçamentário, isso é perfeitamente possível, e um diálogo político. Acho que é esse o debate que o governador está liderando lá junto ao Congresso Nacional, com a nossa bancada, para que seja possível, então, fazer esse remanejamento, ajudar o Estado nesse momento e, no ano que vem, fazer uma nova alocação de recursos para os equipamentos do pronto-socorro, que é muito importante também, mas no momento oportuno. Fazer o uso desses 80 milhões no momento que a gente está precisando para os nossos hospitais regionais e para as demais ações aí da saúde pública no Estado. Então, e a última pergunta é a seguinte: VLT, há uma expectativa no governo do Estado quanto ao Ministério Público e à Justiça Federal. Ministério Público Federal, Justiça Federal, porque está com esses dois entes aí a decisão sobre o destino do VLT. Inclusive, há na Assembleia Legislativa uma proposta pedindo autorização da Assembleia para a contração de um empréstimo, só que esse empecilho jurídico aí é a grande expectativa do Estado para saber se pode, se não pode, se continua, se não continua. Tem novidade sobre isso aí? O governo trabalha com a possibilidade de esperar ou já está trabalhando tocando o VLT? Não há como tocar o VLT se não houver, de fato, o acordo judicial. E o acordo judicial envolve, no caso, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. O Estado de Mato Grosso, representado pela Procuradoria, ele é parte autora de uma ação proposta junto com o Ministério Público Estadual e Federal contra o consórcio VLT. Então, tem que existir um consenso com os Ministérios Públicos. Nós estamos buscando isso, defendendo todos os pontos do acordo, da minuta do acordo que foi celebrado com o consórcio VLT. Nós apresentamos as justificativas na semana passada, com todos os pontos tecnicamente justificados, explicados, minuciosamente. Esse processo já está com o Ministério Público de volta para que eles façam análise dos nossos argumentos, e nós esperamos, amanhã inclusive já tem uma reunião marcada com o promotor Dr. André, esperamos também conversar entre hoje e amanhã com o Dr. Vinícius, que é o Procurador da República responsável pelo caso atualmente, para que nós tenhamos aí um consenso. O que não dá, Paulo, e aí acho que a cidade, os cuiabanos, os varziagrandenses, os mato-grossenses de modo geral, é continuar pagando 16 milhões de reais por mês para manter o VLT como ele se encontra. Parado, ferrujando, uma despesa tremenda, são quase 200 milhões por ano, nós já pagamos desse empréstimo quase 500 milhões de reais. De fato, infelizmente ou felizmente, é uma obra que tem que ser terminada, tem que ser concluída. Nós não estamos mais em 2011, 2012, no momento da tomada de decisão do modal. Agora nós estamos aí com o modal, que já foi gasto R$1 bilhão, e nós temos que concluí-lo. E a decisão que nos parece mais acertada é retomar com o próprio consórcio, porque é o menor custo e o menor prazo possível. Se nós não fizermos esse acordo, vamos lançar aí essa obra inacabada do VLT numa grande incerteza, porque a gente pode ir para uma nova licitação. Primeiro nós temos que fazer projetos, nós não temos os projetos, temos que licitar os projetos remanescentes para poder lançar uma licitação pela 866. Isso aí poderia demorar 1 ano e meio a 2 anos para uma nova licitação, para que aí talvez não viesse nenhum licitante. É bom dizer que, no caso da ponte lá do Copema, e aqui, que são obras remanescentes da Copa, e aqui no caso da trincheira do Santa Rosa, né, da rotatória do Santa Rosa, são 2 obras da Copa que estão inacabadas, né, e foram feitas licitações, e as empresas de engenharia, elas não querem assumir, porque não sabem que risco de engenharia que elas vão assumir ali. Então, há um risco grande envolvido em relação a isso, se nós não fecharmos esse acordo, um risco muito grande de, eventualmente, lançar uma nova licitação e ela ser deserta, e aí o interesse público ser prejudicado, o cidadão mato-grossense pagar por algo que não tem, e nos envergonhar aí
perante o Estado, perante a nação e nos expor internacionalmente. Por isso, esse esforço de fato, a gente fazer um acordo que seja um acordo transparente e que seja efetivamente executado com valores absolutamente factíveis. Todos os valores que constam desse acordo, eles estão plenamente justificados. Ok. Procurador Rogério Galo, muito obrigado pela participação aqui, por nos atender aqui em seu gabinete. Então é isso. Agnello Corbellino, Procurador Rogério Galo, falando aí sobre esses assuntos importantes aqui, que afligem, que dizem respeito diretamente ao cotidiano da população cuiabana e matogrossense.